O sonho da minha mãe. Meu nome é Yuri, sou de Minas Gerais. Vim relatar algo que aconteceu comigo quando tinha por volta de 12 anos de idade. Na época, eu era uma criança muito medrosa, pois já havia tido algumas experiências estranhas, que poderiam ser somente coisa de uma mente fértil, como também algo que simplesmente fugisse da minha compreensão. Por essa razão, eu costumava dormir com a minha mãe no quarto dela. Certa noite, fui despertado por minha mãe, que havia acordado com sede e me pediu para buscar um copo d'água para ela na cozinha. Ela parecia um pouco distraída na ocasião, mas eu não dei muita atenção ao fato. Me levantei e, naturalmente, como criança medrosa que era, saí pelos cômodos da casa acendendo todas as luzes pelo caminho. Cheguei à cozinha, enchi o copo de água e o deixei sobre a mesa, a uma certa distância da borda e, enquanto colocava a garrafa de volta na geladeira, pude ouvir o barulho do copo tombando sobre a mesa. Fiquei um tanto quanto assustado, mas acredito que na hora tenha considerado a possibilidade que, na minha pressa de voltar para o quarto, eu tenha colocado o copo de maneira desleixada, causando a queda. Enchi novamente o copo e voltei ao quarto já apagando todas as luzes no caminho, com a intenção de não precisar voltar. Quando cheguei ao quarto, minha mãe, de olhar perdido e distraída, me disse enquanto olhava para frente: Seu irmão Israel veio te conhecer. Se deitou, virou para o lado e voltou a dormir sem sequer tocar no copo d'água. Meu irmão, a qual ela se referia, faleceu aos 14 anos por afogamento, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, próximo ao 2º mês. Ela não se lembra de absolutamente nada do que ocorreu naquela noite, o que hoje, ao meu ver, explica a razão daquele olhar perdido e distraído. A visita do amigo falecido. Para dar início ao meu caso, deixo claro que já sofri muito com paralisia do sono e sei muito bem que isso pode causar tipos de alucinações, e garanto que esse não foi o caso do relato que irei contar. Minha história começa muito triste. Tinha um amigo da época da escola. Não éramos melhores amigos, mas eu frequentava a casa dele. Depois da escola, nos afastamos um pouco. Eu o via ocasionalmente em algumas festas. Na madrugada do dia 23 para o dia 24 de dezembro de 2015, recebi a triste notícia de seu falecimento. Isso me marcou muito, pois, embora eu soubesse que ele estava doente, sua morte foi muito repentina. Fui no enterro no dia 24 de dezembro. O clima era muito triste. Meu relato começa exatamente um ano após esse acontecimento. Eu estava na casa da minha noiva na época, hoje esposa, quando comecei a ter um sonho com esse meu amigo, exatamente no mesmo dia de sua morte, madrugada do dia 24. No sonho, vi meu amigo falecido. Ele passou por mim e parou. Nesse momento, acordei e eu o vi saindo do quarto. Ele olhou para trás e se foi, sem dizer nada. Sei que não foi uma paralisia do sono, pois eu não acordei travado. E minha noiva também estava acordada e me relatou estar com frio, em pleno verão, que deveria estar no mínimo 25 graus no meio da madrugada. Esse relato foi enviado no Telegram por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Algo me atormenta. Esse evento aconteceu quando eu tinha 16 para 17 anos. Bom, para contar esse fato, vou ter que explicar o motivo pelo qual isso que o mundo chama de dom se desencadeou. Antes de ser contra as religiões, eu participava de uma e acreditava no que é considerado fé. Minha família estava em colapso, era briga por cima de briga. Para fugir dessa situação, decidi entrar em uma religião. No início, tudo estava muito bem, mas depois essa fé foi abalada por causa das brigas constantes na minha família e pelo isolamento vindo dos próprios membros religiosos que diziam pregar o amor. Isso causou muito estresse e tristeza na minha vida, já que na fase de aborrecente, coisas como atenção familiar e amizade são muito importantes.
Não sei o motivo, mas essas coisas sobrenaturais tendem a se manifestar quando estamos estressados ou tristes, como eu me encontrava na época. Nesse período, começaram os barulhos, zumbidos, vultos, tentativas de possessão, toques na porta do meu quarto, e quando eu abri a porta não tinha ninguém, etc. Só que, além de todas essas coisas, uma delas me marcou. Igual aos relatos que ouço neste podcast, tive várias paralisias do sono. Em uma específica, nessa espécie de transe, como previsto, não conseguia me mexer. Já traumatizado, dormia sempre coberto pelo lençol, esperando qualquer coisa me atacar. Nessa maldita noite, no transe, escutei um ser estranho e, pelo que eu ouvia, parecia um animal, pois ele rosnava e bufava. Eu estava completamente indefeso, imobilizado, com medo, e não importava quantas orações eu fizesse. Pelo contrário, em vez daquele ser ir embora, ele ficava ainda mais forte. Escutei aquele rosnado e aproximação. Então, aquilo chegou bem perto do meu rosto e, aparentemente, grunhiu para me atacar. Quando percebi o que iria acontecer, no desespero, consegui mover o braço direito para cima do meu rosto para me defender. Nisso, de alguma forma, eu não sei explicar, acabei absorvendo parte daquela coisa no braço. Isso fez aquilo me deixar em paz. Não sei se fugiu ou simplesmente se afastou. A sensação era como se meu braço estivesse pegando fogo. Ardia muito. Me levantei exausto com o braço acabado. Depois de tudo isso, consegui me acalmar e tentei dormir. Passei o dia seguinte com uma febre que surgiu do nada. Depois disso, tudo só piorou. Até nos meus sonhos, a presença de seres no mínimo estranhos. Então, pela incapacidade da religião de me dar respostas a coisas realmente espirituais, e sim apenas se importar com os próprios interesses e doutrinas, decidi me afastar dela e não participar de nenhuma outra. Nunca me livrei disso. Tenho contato com o sobrenatural praticamente todo dia, com vultos, entidades, vozes tentando se comunicar, sonhos estranhos, dentre outras coisas. Quando algo de ruim se aproxima, parte daquela coisa que ainda está no meu braço começa a reagir da mesma forma, com ardor. Atualmente, com 22 anos, já consigo controlar melhor esse poder que já faz parte do meu cotidiano. Espero um dia ter conhecimento suficiente sobre ocultismo que me esclareça melhor esses eventos. Quem sabe até ser um bruxo. Não cairia mal. Pelo menos, atualmente tenho paz na minha família, já que houve a separação. Esse relato eu recebi no Telegram por uma pessoa que pediu para não ser identificada. O Pererê da Madrugada. Sou natural de Teresina, no Piauí, e durante 10 anos da minha vida morei na mesma rua, mudando apenas de casa, pois morávamos de aluguel. Esse foi meu primeiro contato com o sobrenatural que me recordo. Eu tinha 8 anos de idade, morava numa casa enorme que tinha um quintal muito espaçoso. Lá tinha até a ruína de outra casa que existiu no local. Era como se tivessem quebrado e deixado somente algumas paredes, o que era bem legal, pois dava para brincar. Tinha também uma árvore enorme e 2 corredores que arrodeavam a casa. Em um desses ficava a nossa cachorra e era onde a minha mãe estendia as fraldas do meu irmão mais novo. Eu dormia no mesmo quarto que minha irmã pequena, com as luzes apagadas, somente com o abajur aceso. Não me recordo de nessa idade ter ouvido histórias sobre Saci Pererê, somente as que contavam na escola, mas nada demais. Eu sabia o que era lenda, porém não era algo que me assustava, até esse dia. Estava dormindo, sonhando, quando acordei com alguém nesse corredor gritando muito alto. Pererê, pererê, pererê! Era um som que ecoava e não passava. Nossa cachorra latia enlouquecidamente. E eu comecei a chorar, pois a janela do meu quarto dava de frente para esse corredor. E eu sentia que o Saci, ou esse ser, me olhava enquanto eu gritava. Entrei em desespero, mas não tive coragem de levantar da cama, eu não conseguia. Apenas gritei muito pela minha mãe.
que foi até o quarto ver o que tinha acontecido. Contei tudo a ela, que foi até o corredor do lado de fora da casa. O que vou contar agora é o que me assusta mais. Ela disse que todas as fraldas e roupas do meu irmão estavam derrubadas e algumas amarradas no varal de uma forma impossível de tirar, com nós completamente cegos. O folclore brasileiro conta que o Saci é um ser travesso que gosta de esconder coisas e pregar peças. Eu sempre me assustei com essa lembrança. Tenho 23 anos e lembro até hoje. Minha mãe também, pois ela ficou aterrorizada com o que presenciou. Esse relato eu recebi no e-mail e foi enviado pela Clara Barros. O velório do meu primo. Gente, eu vou contar para vocês esse relato que foi enviado pelo Fábio, do Rio de Janeiro. O Fábio me enviou em áudio no Instagram. No tempo que eu recebi áudio lá no Instagram, agora eu peço que, se for enviar áudio, envie pelo Telegram, que dá para enviar um áudio completo, né, sem cortes. Ele enviou esse relato para mim em julho, até me cobrou, perguntou se eu não tinha gostado. Eu falei, não, é porque tô enrolada aqui. Mas, Fábio, se estiver me ouvindo, tá aqui seu relato, tá? E, bom, aconteceu com ele, com a família dele. Ele falou que aconteceu quando ele tinha por volta de 8 anos de idade. Eu não sei quantos anos ele tem agora, mas deve ter passado os 20. Ele morava na casa com a avó, a tia e uma prima, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Aí ele conta que essa tia engravidou e, bem no final da gravidez, ela teve alguns problemas de saúde e, infelizmente, perdeu o bebê. Como o bebê já era grandinho, teve velório e tudo, né? Aí o Fábio, ele foi ao velório com o pai e uma prima chamada Andréia. Eles estavam sentados no banquinho em uma capela e começaram a ouvir um gemido, um ai gemido, vindo do lado de fora, sabe? Um ai bem alto, gemido. Quando eles ouviram, a princípio, né, pensaram se tratar de alguém querendo fazer graça ou assustar. Aí eles foram verificar no lado de fora e não encontraram nada, ninguém. Bom, se estranharam, mas eles voltaram para a capela. Ao se sentarem, ouviram novamente os gemidos. Ele mandando assim o áudio desse ai, foi assim bem assustador. Aí, novamente, eles saíram para verificar o que tinha acontecido. Aí eles se dividiram, né? O pai dele pegou na mão dele e pediu para Andréia ir por um lado, que eles iriam pelo outro para se encontrarem, para dar aquela volta, mas para poder pegar caso tivesse alguém. Eles teriam como pegar a pessoa correndo. Aí eles se encontraram no fundo, gente, eles foram correndo assim e não encontraram ninguém, né? Não conseguiram encurralar ninguém. Depois disso, eles decidiram ir embora do lugar e voltar apenas no dia seguinte para o enterro, porque ficaram com medo, né? Como é que não fica? E até hoje eles não sabem o que é que foi aquilo. E esse assunto é recorrente quando tem encontros de família que vai conversar sobre coisas estranhas e vem esse relato que até hoje eles não sabem. Bom, gente, essa foi a história do Fábio, do Rio de Janeiro, enviada no Instagram. E estes foram os relatos de hoje. Se você tem alguma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram do podcast, que é o assustadoramente_podcast, e siga também as demais redes sociais do podcast. Isso ajuda muito na divulgação do canal.